uma autoridade maior. Então, se você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, não justifica que você receba a mensagem de alguém menor. Agora, se você vai receber agora uma mensagem pelo celular, nos avise agora, venha para cá, nós vamos colocar no viva voz, eu vou sentar e ouvir, eu também quero ouvir. Mas se não, desligue o celular, porque isso é falta de temor diante do Senhor. Obrigado. Se já tem filho, então vai ter mais um neto. O tema da mensagem, o tema das conferências, eu gostaria de colocar assim, porque eu preciso falar um pouco sobre isso. Quando me passaram esse tema, seja exemplo para o mundo, eu tomei um susto. Eu perguntei para mim mesmo, será que a Maranata ela soube o peso desse tema? Eu disse, meu Deus, há quantos anos eu gostaria de pregar sobre esse tema nas igrejas, em uma conferência, e nunca vi um tema como esse. Tão pesado que eu confesso, amados, que essa semana foi muito difícil para mim, porque em tudo que eu andava, eu lembrava desse tema, e eu lembrava de vocês, lembrava que nós tínhamos um encontro aqui no sábado. E isso pesou muito no meu coração. Eu confesso que esses dias têm sido muito difíceis. Primeiro, por causa de algo que eu passei sobrenatural, muito grandioso na minha vida, que se Deus permitir eu vou dar testemunho. E segundo, pela proposição espiritual que veio do próprio Espírito Santo, eu creio, de se trazer esse tema que eu creio que se a igreja estiver disposta, muita coisa pode mudar essa igreja. Então preste atenção, vamos abrir lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Capítulo 5 de Mateus, versículo 13 a 16, é a leitura das conferências, e fala assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se expande uma cidade sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia, a candeia é vela, é uma lâmpada, ou a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vi abolir as leis ou os profetas? Não vi abolir as leis e os profetas? Aliás, agora só para aí, né? Beijo, muito obrigado. Queridos, para quem não sabe, isso aqui está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é conhecido na teologia sistemática como o resumo da doutrina de Cristo. Tudo aquilo que se possa resumir da teologia cristã, que Cristo ensinou aos seus discípulos, está ali na pregação do monte. E agora Jesus Cristo, dentre muitos assuntos que ele puxa, ele fala um muito interessante. Primeiro ele usa o exemplo do sal, depois ele usa o exemplo da luz, e ele termina o discurso aqui nessa parte, dizendo que as nossas obras, elas têm que ser como uma luz que reflete Jesus em nós, e de tal forma seja esse reflexo que as pessoas passem a glorificar a Deus por causa do meu testemunho. Que coisa forte! Eu estava comentando agora há pouco em um hospital onde fui visitar uma pessoa que estava enferma, passou por um acidente. E nós estávamos conversando sobre isso. Ele disse: esse o tema, pastor? Eu disse: é. E ela disse: pastor, fale demais. Eu digo: olha, sabe qual é o maior problema do cristianismo moderno? É que nós estamos tendo dificuldades de unir discurso com ações. Isso tem sido a ferrugem do evangelho moderno. Isso tem sido o cupim que tem destruído o cristianismo. Como pastor, eu tenho que ouvir certas coisas e às vezes eu tenho que me conter para não repreender certas pessoas. Uma determinada pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu gostaria de
Eu disse: olha, se o muro dele é baixo, eu quero dizer que o nosso não. Existem regras espirituais dentro do Evangelho. Hoje o maior problema, vocês vão concordar comigo, é que a maioria dos cristãos falam uma coisa e vivem outra. Mas espera aí, eu não vim aqui para repreender vocês. Eu vim aqui para mostrar para vocês que um dia eu também fui um cristão assim. Eu vim aqui para dar um testemunho sobre a minha vida, de que um dia o meu discurso não estava alinhado com as minhas ações. Embora eu falasse bonito, embora eu dissesse coisas maravilhosas, atrás das minhas costas estava uma mochila de mau testemunho que empobrecia a minha vida espiritual, a tal ponto que, por mais que eu nadasse, eu nunca saía do lugar. Eu não estou aqui para repreender ninguém, mas eu estou aqui para alertar. Nós temos que fazer urgentemente uma coisa que o apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, então vocês conhecem esse texto, é o texto lá da ceia do Senhor, quando ele diz: olha, aquilo que eu entrego para vocês, eu recebi do Senhor, da noite do creio. Ele fala sobre uma coisa bem interessante no verso 28, ele diz assim: acerca de vocês, eu recomendo que cada um examine-se a si mesmo. Por quê? Porque haviam pessoas em Coríntios que haviam sido mortos por causa da falta de temor do Senhor e com respeito com a ceia do Senhor, a tal ponto que Deus os matou. A palavra lá no grego dormiu significa exatamente isso. Deus os matou, eles morreram. Existem crentes morrendo, claro. Existem crentes morrendo por causa de falta de temor do Senhor. Primeira coisa que nós devemos fazer uma autoanálise da nossa vida cristã e de como está a nossa igreja. Uma pessoa que eu conheço, que ela é muito exigente, ela é muito crítica. Eu olhando para essa pessoa, ela me reclamando muitas coisas no dia, eu digo: olha, eu quero dizer para você que as suas críticas devem estar à altura da sua misericórdia. E aquilo que você cobra dos outros, você deve estar disposto talvez a fazer melhor. Esse é o problema da igreja. Sabe, deve ter alguém que não é crente aqui que vai concordar comigo. A coisa mais chata dos crentes hoje é que eles exigem do mundo aquilo que eles não fazem. É a coisa mais chata. Mahatma Gandhi chegou a dizer isso quando foi inquirido numa conferência em Nova Delhi, na Índia. Foi perguntado por um cristão o que ele achava de Cristo e dos cristãos. Ele disse: eu gosto de Cristo, eu tenho dificuldade com os cristãos. Ora, não precisa falar muita coisa sobre o que Mahatma Gandhi estava dizendo. Não precisa explicar. Não precisa explicar. Nós temos que fazer uma autoanálise do que é a igreja, do que é ser cristão hoje, sob pena de que nós podemos chegar a um ponto de tal descredibilidade que nós vamos ficar pior do que a Europa e os Estados Unidos, que estão se cristianizando. Sim, na Europa, os árabes estão comprando os velhos templos protestantes para fazer mesquitas. Por quê? Por causa disso. Paulo nos recomenda a fazer uma autoanálise. E uma vez, e eu quero dar um testemunho, nessa igreja, Deus me chamou para fazer uma autoanálise, ela era congregação muitos anos atrás, quando o Espírito Santo levantou uma pessoa, e essa pessoa falou sobre a situação da minha vida, e eu tenho certeza que aquela pessoa não sabia daquilo, aquilo não era de consciência dela. Eu entendi quando ele falou que esse homem não está falando com uma consciência de quem conhece o que aconteceu em oculto, mas ele está falando o que aconteceu em oculto. E naquele dia eu voltei envergonhado, e naquele dia Deus me chamou, e Deus me mostrou claramente: se você quer representar o meu reino, você tem que mudar. Você tem que ser luz e tem que ser sal. Sabe, eu tenho um parente muito distante, que ele tem deficiência intelectual. Hoje não se pode dizer mais deficiência mental. A pedagogia moderna criminaliza isso. Ele tem um problema, ele cria coisas na cabeça dele, inventa. E uma vez ele chegou na cidade de Timon,
e ele disse que era meu parente. A pessoa me perguntou, ele é seu parente? Eu disse, ele é meu parente. Ele disse que é representante da Parmalat do Piauí, Maranhão. Gente, era naquele tempo que a Parmalat patrocinava o Palmeiras. Quer dizer, uma multinacional, puxa, um primo, sendo representante do Brasil em 2 estados da Parmalat. E quando alguém perguntou, ele é representante da Parmalat, disse, coisa nenhuma. Olha lá, a roupa dele toda desgastada, suja. Ele parece um mendigo. Você acha que a Parmalat iria arriscar a sua imagem colocando um homem desse como seu representante? Mas faz achando-se o Deus Todo-Poderoso, o Deus Vivo, o Deus Santo, vai nos usar nós estando sujos? Não vai. Esse é o problema da igreja moderna. Esse é o problema. Vamos fazer uma autoanálise de quem nós somos antes de exigir. Vamos olhar para nós. Deus fez isso na minha vida no passado. E eu agradeço muito porque Ele chacoalhou a minha vida naquela época. E eu passei uma vergonha tremenda, não com vocês, nem com homens, mas diante de Deus. Mas foi bom. Eu fiz como o salmista Davi. Foi bom eu ter sido perseguido. Foi bom eu ter sofrido, porque assim eu aprendi os teus decretos. Amados, uma filha de uma grande pregadora brasileira que se desviou agora, não vou dar nome, você deve saber na hora. A mãe dela, num post no Twitter, disse que é muito triste ver filhos de pastores e pastoras saindo do Evangelho e descredibilizando o ministério dos pais. A filha responde no outro Twitter: mas tem pastores e pastoras que na igreja são uma coisa, em casa xingam, em casa não dão testemunho, privilegiam a igreja em detrimento dos seus familiares, seus filhos crescem órfãos dentro da igreja, enquanto o pai cuida dos outros. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. É por isso que eu digo que a Maranata escolheu um tema pesado, um tema difícil, mas muito bom. Isso pode ajudar essa igreja e todos os batistas que vêm aqui. Eu espero que você leve essa semente para a sua igreja. Mas, pastor, o que nós devemos fazer? Uma coisa eu digo para você: pelo Evangelho. No capítulo 7, de 1 a 10, no livro de Lucas, nós temos a história do centurião de Cafarnaum. Esse centurião ele era romano. Esse centurião não era um homem religioso. Esse centurião ele não era judeu. Mas o filho dele estava enfermo. Algumas traduções dizem filho, outro servo. Não é o caso. Alguém estava doente na casa dele. E então, ele mandou os religiosos atrás de Jesus para saber se Jesus poderia curar o seu filho. E aqueles religiosos chegaram para Jesus e disseram: olha, nós temos um centurião que estava na o filho dele está assim sensado, ele gostaria que tu fosse lá curado. Mas há uma coisa, e aqueles religiosos fizeram que nós passamos por cima do texto muitas vezes. Eles dizem assim para Jesus: é justo, mestre, que o Senhor faça isso com ele, pois ele é um homem bom, ele tem nos ajudado, ele fez até uma sinagoga com o próprio dinheiro dele. Que coisa maravilhosa! Homens religiosos dando testemunho de um pagão, de um gentil diante de Jesus, do caráter de um homem. E não parou por aí. Quando ele soube que Jesus aceitou vir curar o filho dele, ele mandou mais mensageiros para Jesus e disse: mestre, eu não sou merecedor do Senhor vir na minha casa. Eu sou um homem de posição. Eu tenho servos. Se eu disser para esse servo vai, ele vai. Se eu disser para ele não, ele não vai. Portanto, diz apenas que o meu filho está curado e ele será curado. E Jesus disse: eu nunca vi fé igual a essa em Israel. O que as Escrituras estão nos mostrando hoje, irmãos? De caráter, quem nos ajuda na fé. Não existe esse negócio de andar faltando santidade, exigindo dos outros, e o seu caráter, as suas virtudes lá no chão. O ser humano é como um raio. Sim, um raio, quando ele rasga o céu, é muito rápido, são milésimos de centésimos de segundo, mas ele ilumina todo o céu, vai sobre a luz do mundo.
pastor inglês, já trouxe um estudo sobre ele aqui. Ele estava visitando um outro pastor na Inglaterra, e ele tirou do bolso e disse: olha aqui, o nome desse pastor é Derek Price. Olha, Derek, você está vendo essa carta? Estou. Para mim, essa carta tem mais valor do que a carta do presidente dos Estados Unidos ou do primeiro-ministro britânico. Desculpe, esse aqui é a carta de um africano. Alguns dias ele esteve em nossas congregações e ele foi lá assistir o culto e ele fez a decisão. E aquele homem, ao terminar o culto, chegou e disse: olha, eu aceitei Jesus, eu senti o Espírito Santo tomar a minha vida, e eu quero que você me dê uma congregação para eu pregar. E aquele pastor disse: vamos outros dias, nós vamos conversar. E todas as vezes que aquele homem voltava, ele pedia a mesma coisa. Até um dia que ele desapareceu, 30 dias depois ele chegou. E o pastor perguntou: onde você estava? Eu disse: bom, eu ia para casa. E eu vi um caminho, e eu entrei nesse caminho. Lá eu encontrei um pequeno córrego, um barreiro, e lá fiquei. E lá fui orar. E lá Deus esteve comigo todo esse tempo. E eu fui cheio do Espírito Santo. Vim saber de uma coisa de você. Você pode me dar uma congregação para eu cuidar. Então o diácono se reuniu e disse: para a gente se livrar desse cidadão, manda ele para a pior congregação que nós temos, a mais problemática, ele não vai durar lá uma semana. Mandaram. E aquele pastor disse: sabe, Derek, sabe quantas pessoas vão ouvir a pregação daquele africano na nossa igreja, naquelas cidades africanas, quando 2.000 pessoas por culto estão ouvindo aquele homem, se ouve falar daquele homem em todo o país. Aquele homem, ele tem um testemunho tão forte, e o poder de Deus está tão forte nele, que em todo o país você ouvirá falar daquele homem. É o que eu estou dizendo. Eu acho que vocês ouviram falar da palavra que as pessoas estão procurando muito hoje: fama. Existe a boa fama e a má fama. De ambas é difícil se esquivar. Depois que você adquirir má fama, fica difícil você tirá-la de você. Mas uma coisa eu posso dizer: se você tiver boa fama, onde você chegar, as pessoas conhecerão a sua boa fama. É necessário fazer uma autoavaliação e unir a fé às nossas atitudes. Sabe, conversei com Deus esses dias. Eu disse: Senhor, eu não quero ser como aquelas pessoas que têm encontros sobrenaturais contigo, mas depois andar dando mau testemunho. Acho que vocês devem conhecer um monte de gente assim. Um monte. Não, Senhor. Eu quero que tudo aquilo que eu passei de forma sobrenatural seja calçado pela minha fé, pela virtude do Espírito Santo, o caráter que Deus me dá nas Escrituras. É isso que eu quero. Sabe, queridos, Miqueias falou sobre isso lá no Velho Testamento. Miqueias 6:8, ele tem um texto maravilhoso que, para mim, se eu pudesse resumi-las, Miqueias, eu resumiria lá em Miqueias 6:8, ele diz: ó homem, o que é que Deus requer de ti? Tão somente que tu pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Olha o que Miqueias fala. Miqueias fala em 3 coisas. Primeiro, justiça. Que justiça é caráter. É você ser uma pessoa honesta. É você tratar e cumprir. É você dizer que vai lá às 7 horas e tem que estar às 7 horas. É ter caso se você dever, não vai pagar, mas vai lá. Se tem algum pecado, os caras pedem perdão para o devedor e explica para ele que você não pagou por causa disso. Vê se dá para fazer uma negociação. Isso é honestidade. Isso é caráter, isso é justiça. Se você ofendeu o seu irmão, tenha coragem de ir lá pedir perdão a ele. Isso é justiça. É o que Miqueias está dizendo. Oh, homem, ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor existe alguma coisa além disso que pratica a justiça? Vamos a misericórdia. E antes humildemente com teu Deus. Justiça. Uma das coisas que Deus reprovou durante os profetas que pregaram o Antigo Testamento, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, com exceção daqueles que estavam no exílio, foi simplesmente isso. E tem um texto maravilhoso que fala muito sobre isso. Ele diz: olha, vocês não
Para os outros, a condenação, para mim, é a bênção do Senhor. Isso não é justo. E Deus está chamando a gente para amar justiça, para ser justo. Depois ele disse que vamos à misericórdia. O que é misericórdia? Se você olhar o discurso de Jesus, eu faço um desafio a você, que você lê os evangelhos calmamente, ore, jejum, você vai ter um susto. Todas as vezes que Jesus encontrou os fariseus, os escribas, os maiorais da lei, ele bateu de frente com eles. E uma das passagens mais lindas é do bom samaritano. Ali Jesus mostra a mesma coisa para os fariseus. Há uma diferença entre o que você diz que é servir a Deus e o que verdadeiramente é servir. Você acha, fariseu, que servir a Deus é ir à igreja. Eu te digo, se não fores à igreja e ver alguém cair no chão, for do culto, não importa a tua voz na hora de cantar, não importa quanto você prega, quanto você toque, foi tudo inválido. Tudo inválido. Tudo inválido. E é interessante que ele usa o quê? O samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era tido pelo povo hebreu, pelo povo judeu, como um povo ilícito, como um povo irregular, como um povo imundo. Quando aquele povo, o povo alejado da Samaria, não se achou escritos nas crônicas que aquele povo era realmente descendência judaica. Portanto, para os judeus, os samaritanos eram como porcos, imundos. Mas engraçado, foram os que mais mostraram misericórdia. A Bíblia diz que o sacerdote passou, não posso não, vou pregar ovo no culto na Maranata, não posso não, que eu vou, não, hoje o pessoal está me filmando, você aí no Facebook da igreja, no Instagram, pode dar likes. E outra coisa, eu posso ser convidado para outras conferências. Atropelar a parte boa. Falta no ministério. Se ler a passagem do bom samaritano, não foi isso que Jesus fez. Não foi. E passou o levita. Cantor, afinado, da raiz de Levi. Homens cultos, preparados. Mas preparados para quê? Para uma liturgia humana, para uma liturgia que excluía a misericórdia. Esse é o problema. Nós temos que começar a alinhar a fé com atitudes. Senão nós vamos nos encaixar dentro de um padrão, de um vocábulo horrível, chamado hipocrisia. Hipocrisia. É muito interessante isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vale a pena nós sermos sal e sermos luz. Vale a pena. A gente paga um preço. Eu gosto muito da história de Daniel quando eu falo sobre isso. A Bíblia diz que Daniel, no capítulo 1, versículo 8, ele não quis se contaminar com as coisas da mesa do rei, nem com o vinho, com a comida, nem com o vinho. A palavra contaminar, você já falou para refletir sobre essa palavra nesse contexto. Contaminar. O que é contaminar? Contaminar é deixar algo impróprio para uso. Sabe que se você for no centro cirúrgico, se você for na enfermaria e for alguém for aplicar uma injeção em você, saiba que aqueles instrumentos eles estão esterilizados. Quando um médico vai fazer um procedimento cirúrgico, existe um anestesista que vai aplicar anestesia, mas existe um profissional chamado instrumentista que vai preparar tudo aquilo ali. Ele tem que limpar todos os utensílios. Por quê? Porque um utensílio só daquele que não seja limpo pode transferir uma bactéria para aquele ser humano e matá-lo. Assim é a ação de um crente que não anda limpo perante o Senhor. Ao invés de ele trazer vida, ele traz morte. Você não
macumbeiro na minha vida. Pior do que um endemoniado na minha vida é um falso crente. Spurgeon dizia que o maior instrumento do diabo sobre a terra é um falso sacerdote. Pior do que um assaltante é um policial corrupto. Pior do que alguém que mete uma facada no outro é um médico que se recusa a operar o paciente porque o paciente não depositou a calção, depósito inicial para que seja feita a cirurgia. Quando valeu a vida dele, 20 mil reais, ele não botou assim, não vai ser operado. Pior do que uma prostituta é uma esposa que trai seu marido. É assim que Deus fala na palavra. É esse o contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse. Nós temos que começar a alinhar urgentemente nossas ações com aquilo que nós falamos. Com aquilo que nós falamos. Sabe, queridos, como pastor, eu tenho passado por, como é que o pessoal diz, saia justa, né? Acho que para pastor deve ser calça justa, né? Eu passado por muitas. Na minha cidade, lá tem aquele. Antigamente era caminhada para Jesus. Na caminhada para Jesus tem tudo, menos Jesus. Eu fui lá. Sabe o que aconteceu? No meio do caminho, eu vi uma rua que você é por aqui. Aqui eu não fico. Aí tem também aquela festividade do aniversário da cidade. O prefeito me liga. Pastor, o que está acontecendo? Você diga. Mas pastor, o senhor não foi mais para nenhum evento dos evangélicos. O senhor não foi mais para o culto da cidade. Senhora prefeita, digníssima prefeita, excelentíssima prefeita, me permita ser sincero com a senhora. A senhora e eu sabemos que tem pastores aqui no meio da cidade que não estão tendo uma vida de homens de Deus. E se eu me alinhar a eles, vamos dizer que eu sou igual a eles, eu não estou julgando, apenas acho que se é para fazer uma festa para Jesus, comece pelo testemunho. Comece pelo caráter. A senhora sabe que o pastor fulano de tal, no aniversário da igreja dele, mandou uma carta para cada vereador e para cada secretário municipal, convidando para a festa da sua igreja, contando que ele entrasse com uma oferta simbólica de R$2.000. Ah, vai dormir, meu irmão! Tem irmão na igreja que não tem nem o que comer. Tem irmão na igreja que pode ter alguém aqui, meus irmãos, que está precisando, segunda-feira, fazer um raio-x e não tem o dinheiro para fazer. É isso que eu estou dizendo, tem que mudar muita coisa. Eu acho que vocês escolheram o pastor errado para pregar hoje. As pessoas escolheram justamente dinheiro que passa por essas coisas. Sim. Uma vez eu estava conversando com um irmão de uma grande igreja, de uma grande cidade. Eu rodo muito aí, o pessoal disse que me roda, eu rodo mais que Jesus doido. Né? E aí ele disse, pastor, eu estou sempre na igreja lá. Ele me conhece há muitos anos. Eu disse, rapaz, por que eu fui com a minha esposa de bike. Minha esposa estava não se sentindo muito bem, com febre. E chegamos lá, e terminou o culto, pastor, eu tinha caído uma bela com a chuva. Me convidaram os irmãos lá para um churrasco, mas eu não pude ir, minha esposa estava doente, todos sabiam que a minha esposa estava doente. Depois cada um entrou no carrão, pastor, cada um foi sair do seu carrão. Pastor, ninguém deu uma carona da minha esposa que estava com febre. Até aí tudo bem, pastor, só que o pastor passou na roça de mão e deu um banho da minha esposa, e não parou, pastor. E ele viu, pastor. O que você acha? Não acho nada, envergonhado. Desculpa a nossa classe. Nossa classe tem gente assim, infelizmente. Não piso mais lá. É por isso que eu não quero de gente lá que é budista. Caso não vai pegar isso.
vendo, vou aumentando a conversa. Eu vi isso. Ao Leonardo de Maveril, um dos grandes pregadores, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: se a igreja não for uma instituição sobrenatural, ela é superficial. A igreja é o único lugar da terra onde Deus se manifesta. Ou seja, lugar não, instituição, através das pessoas da igreja. A igreja ela foi feita para ser sobrenatural. Acho interessante isso. E nós estamos transformando o quê? Nós estamos transformando a igreja numa escola de Pitágoras. Daqui a pouco eu tenho medo dos grandes filósofos gregos ressuscitarem e virem pregar. Porque hoje a igreja batista, principalmente a presbiteriana, não tenho medo de dizer isso, porque os pastores presbiterianos, gente boa, eles conversam abertamente sobre isso. Eu digo, olha, a gente devia falar para o pessoal abrir uma escola filosófica, sei lá, trazer Sêneca, quem sabe, fazer orar para esses homens ressuscitarem, porque o que se vê nas igrejas batistas hoje é pregação filosófica. Eu fui para uma assembleia no tempo, meus irmãos, e o pastor foi pregar nessa determinada assembleia sobre uma questão linda, e quando ele foi falar sobre Paulo, ele caiu com o nome de Nero, e não pense numa aula de história maravilhosa sobre Roma. Paulo ficou esquecido, a Bíblia ficou esquecida, e Roma é um excelente professor de história. E aí um pastor amigo meu, que estava ao meu lado, muito de peludo, ele olhava para mim, olhava para ele. Eu disse, não sobe não, não bem não, está triste, o negócio está triste. E vamos dar um pé, meu irmão, não é? E olha, vamos sair, o que a gente vai fazer? Ele foi lá para o segundo andar da igreja, vamos orar. Ele disse, Paulo, vamos orar, eu concordo, a gente tem lá, meu irmão, quer uma aula de filosofia, uma aula de história, você lê. Não, nada contra a aula de história, eu acho lindo. Mas onde é o local da história? Faculdade, escola, aqui é sobrenatural, aqui é mudança de vida, o que Jesus faz pela sua vida, como ele se transforma, como ele pega uma pessoa totalmente errada e transforma numa nova criatura. É isso que é o Evangelho. A gente precisa unir a nossa fé ao nosso caráter, sabe? Ao nosso caráter. Eu sou formado em psicopedagogia e eu ajudo as escolas lá, gratuitamente as escolas públicas. É interessante. A diretora chega para o garoto, pastor, problemático. Isso. Até que mesmo bicho, fica assim, não é isso. Ela leva ele para a sala, a gente ora, eu oro. Esse negócio dizendo, não, pedagogia, Paulo Freire, nada, Jesus Cristo. Jesus Cristo, só tem uma coisa que eu concordo com Paulo Freire, pedagogia tem que ser bom. Porque se eu não aqueles alunos, eu vou fazer. Se eu concordo com Paulo Freire, gente, muito legal. Agora, caso não me fala, não concordo, quiser aprender também, processar processo. Não concordo. Mas você sabe o que acontece? Quando eu faço a anamnese psicopedagógica, mas é consulta, mas você vai ser muito complicado também. Consulta. Eu descubro uma coisa. A criança não é o problema, é a família. Aí eu falo com o pai e com a mãe. Se a senhora faz isso, a senhora falou, a senhora faz assim, cara, isso não é bom. É por isso que eu digo assim. A senhora chegou semana passada aqui e matou uma professora, desistiu da professora. A senhora não desiste da professora, aquilo que a senhora não é como mãe. Acho que a senhora me respeita muito. Eu sou pastor de professora. Antes de desistir da sua professora, seja uma boa mãe. Depois de você ser uma boa mãe, você pode chamar a professora e dizer, a senhora está sendo boa professora. Porque a primeira linha de educação depois de Deus é a família, depois a escola. Aliás, a escola não educa, ela passa as disciplinas curriculares. É a mesma coisa dos crentes. A mesma coisa. Por que as igrejas estão mortas? Irmãos, eu vou ter certeza, não é culpa do Espírito Santo, não é culpa de Jesus Cristo, não é culpa do Pai. E nem da cidade. É nossa. É nossa, a gente tem que dizer nossa. Eu fico muito chateado quando eu fui entrar em Pimenteiras. A primeira semana, o irmão chegou para mim, em 2006. O irmão chegou para esse pastor. Aqui parece que enterraram um jumento no cara da cidade. Aqui as igrejas não parecem não. Eu tinha que trazer o povo de Deus para orar e desenterrar essa cabeça de jumento. Vamos lá. Aí hoje ser crente de Pimenteiras é moda. É moda, virou moda, não está preocupado. Eu sou essa crente, eu estou com medo já. Porque tem gente que virou negócio agora. Tudo é nosso. É nosso. Bom, pelo menos o que Jesus falou. Se o mundo está sem sabor, quem é que bota sabor no mundo?
É o Lula, é o Bolsonaro? Não, é a igreja. Somos nós. Se o mundo está escuro, qual foi a luz que Jesus deixou aqui na terra? Somos nós. Somos nós. É isso que Jesus Cristo está ensinando. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de como reverter isso. Como é que a gente vai reverter isso? Pastor, você deu um problema. Agora, como diria o grande Gabriel Pereira, jogador de futebol da década de 70 do Bahia, Esporte Clube, ele dizia o seguinte: não me traga uma problemática, me traga uma solucionática. É preciso de solução. Eu só falo de problema também. Nossa, eu vou falar sobre problema, fica em casa, não é nada com cara, pastor. Não é assim? Como resolver? Daniel 8. Evite se contaminar com as coisas do mundo. Quanto mais contaminação, mais o sal perde o sabor e mais a luz fica fraca. Um irmão chegou para mim para determinada igreja X e disse: pastor, minha luz está fraquinha. Por quê, mano? Eu estou namorando com um homem que não é gente, bebe, fuma, tudo. Não, sua luz está fraquinha, ela não vai pagar. E a luz não se mistura com as trevas. Uma prevalece sobre a outra. Como as trevas chegam na tua vida, você está, querida. Mas todo dia, certeza que não mente. Minha filha, luz e trevas não é que nem café com leite, não, que a gente mistura e fica marrom. Não, minha filha. Você nunca vai ver uma mulher bem grávida. Ela está grávida ou não está. Então a mesma coisa. Quanto mais o nível de contaminação entrar na minha vida, mais o sal fica sem sabor. E quando o sal fica sem sabor, o próprio Jesus fala que ele não serve para nada. Ele só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O que é ser pisado pelos homens? Desonrado. Olha lá, aprende. Aleluia. Pensa no prato, Maria na tua, zangado. Vamos dar um gelo de semana passada. Não, emprego na igreja. Tá beleza, meu irmão. Ele está sendo pisado no seu trabalho. Está sendo pisado. Sabe, irmãos, vale a pena não se contaminar com esse mundo. Eu tenho um irmão que faleceu no final do ano passado de câncer muito triste, no estado do Rio de Janeiro. Eu vi como vale a pena a gente não se contaminar. Eu telefonei para ele um dia, eles estavam muito debilitados. Como vocês estavam, meu? Eu disse: estou acreditando, ver se eu souber se sabe o que é de carne. Escola, eu tenho uma coisa para te contar. Escola, lembra do tempo que te converteu, Senhor? Lembra do tempo que comprou os dias do seu lembro, comprou um bolachão, né? Senhor, que me deram todo empenado, eu botei no pano por cima, passei o ferro, agitei, ouvi. A voz do cidadão não ficou igual, né? Mas dava para ouvir. Ele disse: eu aprendi uma daquelas músicas. E ele cantou aquela música inteira. Isso 37 anos depois de ter terminado com o meu irmão. Ele disse: Paulo, fala alguma coisa. Ele chorando, eu falo, chorando. Isso, amém. Eu vontade de dizer: valeu a pena o tempo que vocês roubavam a carne do meu prato quando eu estava orando. Agradecendo. Vale a pena. Se você olhar bem, quando Daniel, ele é chamado pelo rei Nabucodonosor, e ali ele interpreta o sonho, Nabucodonosor, ele louva o Senhor. E ele diz claramente que é para ninguém blasfemar contra o Deus de Daniel. Se você vê lá em Sedraque, Mesaque e Abednego, do mesmo jeito, Nabucodonosor lança de novo um decreto: quem blasfemar contra o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego será despedaçado. E logo mais, no verso 4, capítulo 4, capítulo 5, quando ele é colocado numa situação psicológica como animal, porque o próprio Daniel já havia descoberto o sonho para ele da grande árvore, no capítulo 5, quando ele recobra a sua mente humana, ele diz: agora eu reconheço o Deus de Israel, ele abate soberbos. Aí, caminhando um pouquinho mais para o verso capítulo 6, você vai ver um homem chamado Dario, o rei da Pérsia, que tomou aquela região babilônica, e ele lança ali Daniel na cova dos leões. Mas quando vai de manhã lá, ele não conseguiu dormir, ele chega lá e diz: Daniel, pode ter sido que o Deus aqui dos céus tenha te livrado da boca dos leões? E Daniel responde: Senhor, viva o rei para sempre. O meu Senhor enviou um anjo e ele fechou a boca dos leões, porque em mim a acusação que estava sobre mim é injusta, rei. O que Dario faz? Dario pega os inimigos
E Dario também faz um decreto acerca do Deus de Daniel. Depois Belsazar faz um decreto também acerca do Deus de Daniel. E por último, Ciro escreve um decreto que todos devem voltar para Jerusalém, aqueles que são judeus. Você sabe por quê? Porque havia uma luz na Babilônia, havia um sol na Babilônia, havia homens que não se corromperam na Babilônia. O testemunho desses homens foram tão fortes que os próprios magistrados e reis respeitavam esses homens. A mulher de Belsazar chegou a dizer: ó rei, não te preocupas com a escrita na parede, porque Daniel, que se chama Belsazar, nos tempos do teu pai, ele decifrou um sonho, e sobre ele está a sabedoria dos deuses. Aquela mulher que estava cantando Daniel, que deu testemunho de Daniel: eis um homem que era sal, eis um homem que era luz, eis um homem que balançou a Babilônia. É isso que nós temos que entender. Como é que eu tenho que balançar Timon se eu balanço nem o meu testemunho? Meu testemunho tem que se balançar e cair, sem estar quebrado, para que nasça um novo testemunho. É isso. Às vezes eu tenho que ficar calado diante de incrédulos. Eu, pastor, pastor usou a internet, soltou uns 3 palavrões. O que você acha? Os tristes, né? Ele está fazendo isso. Ela está pregando. Pastor, se sou cristão, o quê? Pastorzão grandão aí, ó. A nova mulher vai dar uma nova. Verso 50 para o 20. O que você acha? Eu fico perguntando. Acabou o salmo? Onde está o saleiro, que é a igreja? Onde está o candeeiro desse mundo? Sabe, irmãos, de vez em quando na minha casa chega alguém desesperado. Quando chega desesperado, é porque eles querem uma luz. Eles vêm atrás de alguma coisa. E eu desfaço a luz, que é Jesus. É isso que está faltando na igreja. Eu estive esses dias ajudando uma escola que lá me apresentaram um garoto problemático. Ele batia em todo mundo, partia para cima da professora. Eu então chamei ele. Vamos orar, vamos. Tinha outro problemático também, que era os inimigos de ringue na sala. Problemático também. De oração após oração, conversa após conversa. Fui na casa dele, vi a situação do garoto. O pai é alcoólatra, drogado. A mãe está muito adequada, não pode ficar com o garoto. A avó toma conta de a sua própria mãe, está enferma de cama, não tem como cuidar do garoto. É um garoto que está crescendo como um batata na serra. Meu coração deu para aquele garoto. Eu olhei para ele e disse para Deus: eu não vou deixar perder esse garoto. Então eu cheguei e disse: nós vamos orar. E domingo ele estava na igreja. E quando encerrou a pregação, aquele garoto falou: se levantou a mão. Na terça-feira, ele esteve na igreja. Ele já está melhorando. Quando eu passo na rua, ele diz: a graça é paz, pastor. A graça é paz. O outro problemático. E disseram essa semana que ele levou uma Bíblia para a igreja. Irmão, nós somos luz. Eu me emociono quando eu entro dentro de uma sala e os alunos, um dia, agora essa semana, os alunos, muito problemático, na sala inteira problemática, não veio deles se calaram. Eu disse: queridos, eu tenho que falar com vocês. E uma menina lá do fundo perguntou aos alunos: pois não, pastor, vamos dar pelo menos uma oradinha, porque eles são acostumados a orar com classe, comigo. Eu disse: então vamos dar uma oradinha com Jesus. Todos fechamos os olhos, eles oram. Depois, na sala dos mais velhos, os machos, entre as duas saídas de escola, muito problemático. Essa semana eu fui chamado lá para resolver um problema sério. E quando eu orei com eles, o Espírito Santo chegou naquela sala de tal forma que eles começaram a perguntar sobre Jesus. E eu comecei a responder sobre Jesus. E no final nós oramos. E eles agradeceram. Irmãos, nós somos salvos. Nós somos exemplos para o mundo.
A Bíblia chama a igreja de um baluarte da verdade. É a instituição que era para ser o exemplo de verdade nessa sociedade. Não é a escola, não é um quartel de polícia, não é uma loja, é a igreja. Pois foi a igreja que Cristo se manifestou. É tempo de nós refletirmos. É tempo de nós sermos sal e luz, exemplo. E para finalizar, eu sei que o tempo já está comigo, aliás, bastante longo. Quando meu filho nasceu, Ebenezer, depois Saraíde, me veio uma grande preocupação. Eu tenho 2 vidas agora, eu tenho que exemplo. Se eu era crente antes deles nascerem, depois que eles nasceram, eu passei a ser mais crente. Vou ter cuidado para passar para os meus filhos um exemplo dentro de casa. E se vocês quiserem entrevistar minha filha que está aqui, se eu estiver mentindo, vocês podem levar a entrevistar. Se eu estiver mentindo, ela vai dizer. A minha preocupação é passar para eles a vida em Cristo dentro de casa. Como batista, eu fui ensinado, isso está certo, isso não é questão só batista, é questão da Bíblia, a fazer um culto doméstico em casa, a ler a Bíblia com os meus filhos, a orar com os meus filhos. De segunda a sexta nós fazemos culto doméstico. Nós não dormimos sem antes nos juntar para orar. E a frase que eu falo para os meus filhos quando eles escorregam alguma coisa é: vocês já viram o pai de vocês fazendo isso? Se não, isso não fazem. Mas isso é uma questão de coração. Se você não quiser, você não vai atrás. É uma questão, eu sempre digo, de escala de valores. Eu vou morrer falando isso, escala de valores. Se o crente não valoriza Cristo na sua vida, ele está ali no testemunho dele. Tanto faz. Mas se ele valoriza, ele vai buscar o testemunho. Tudo aquilo que nós valorizamos, nós vamos juntar mais com isso. Eu tenho uma escolinha de futebol, sei que você vai estar pensando, para fazer muita coisa. Eu tenho uma escolinha de futebol lá, 68 garotos. E aí, passou o tempo da matrícula, eu dei mais uma chance de uma semana, os garotos se matricularam, dei mais uma semana, depois olha, você ouve, matricular e bem, as aulas vão começar para o dia e tal. Uma semana depois das aulas começaram, para ser uma semana com uma criança. E eu desinterrompei o treino. Pastor, quero falar com o senhor agora. Meu Deus, meu Deus, você vai endemoniado? Pois não. Para o jogo aí, nada assim para ele. Quero inscrever meu filho na escolinha. Se não dava não, passou o prazo, eu dei 3 semanas aí de carência. Anunciei na rádio, em todo lugar aí. Meu irmão. O cara se segurou. Deu 2 passos para trás, baixou a cabeça. E a mãe olhou para ele, viu que não dava mais. Quando ele saiu da quadra, ele sentou na calçada que tem entre a escola e a quadra esportiva. Ele debruçou-se no choro, ele agarrou-se nos joelhos, ficou na posição que a gente conhece como posição fetal. Ele chorou, mas ele chorou porque pensei que ele tinha recebido a notícia da morte da mãe dele. Dava dó. Então me aproximei daquele garoto e disse: como é o seu nome? Aí ele levantou: fulano de tal, fulano de tal. Eu vou te escrever no seu nome, mas tem algumas regras. Eu cumpro tudo, pastor, tudo. Aquilo eu achei lindo. Antes de eu dizer as regras, eu já dizia que ele cumpria, porque a vontade dele de jogar na escolinha era tão grande que não se importava com as regras. Assim como cristão que não quer obedecer a Cristo não faz sentido. A salvação é tão maravilhosa que cumprir as regras de Cristo é o mínimo. Nós recebemos o máximo, a salvação. O interessante é que aquele garoto tem que ser preparado. A ver preparado já. Sabe jogar sempre, você vai ter esquerda. Fica lá, vou te botar na outra turma, fica lá. Pronto, está lá, está lá. Vai se converter. Já tem menino lá, dá uma graça. Vai se converter, vamos lá, em nome de Jesus. Vai tocar lá, não, está tudo aberto aqui. Então vamos lá. Saúde, meus filhos. Saúde, é tempo.
Irmãos, quando a gente sai dessa portaria, a gente não esforço muito feio. Como pastor, eu visito pessoas. Só tem pastor do cafezinho que está na casa dos outros. Não é fofocando, não, visitando, olhando. E eu vejo discurso. Eu chego na casa, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, meus filhos vão perder o mundo. Essa semana, 2 garotos problemáticos pegaram a bicicleta pela terceira vez, acabaram a bicicleta. Levaram a bicicleta dentro da minha casa, rodaram a vida inteira toda, jogaram lama no açude, eu nem gastava. Fui atrás deles dois, ofereci ajuda. Uma mãe é ex-presidiária, matou o ex-marido, tem problema com droga. O outro foi atropelado com 4 anos de idade, tem problemas. Aí eu fui lá, o pessoal, pastor, eles vão pagar esse custo do livro. Eu acho que eu tenho que dar bicicleta para esse menino. Quando a gente sai daí, é que a gente tem que ser saudoso. Você sabe onde é o lugar mais fácil de ser crente? Na igreja. É fácil. Se bota o pé na gravata, aprende oratória. Ele pega na gravata. Beleza. Aprende oratória. Pega. Tá? Repete, aprende oratória. Maravilha. Você não pode. Agora, o lugar mais difícil de ser crente é dentro de casa. Não há profeta assim na sua casa. Mas é justamente aí que tem que começar. É justamente aí que tem que começar. E agora, irmãos, eu gostaria de dar um testemunho. Pode ser, amado, você pode. Quero dar um testemunho para os amados, porque eu passei dia 19 de maio de 2023, última sexta-feira, eu passei por algo muito forte. Eu estava dormindo na madrugada de sexta-feira. E eu tive um sonho, eu fui para a igreja, e no sonho eu estava vendendo óculos para comprar a roupa do coral da igreja. Estava na rua vendendo óculos. Quando eu entrei no recinto, eu fui para a igreja, e me perguntou, pastor, você vendeu todos os óculos? Eu vendi. A outra coisa assim, mas pastor, o senhor tem que harmonizar, viu o coral com o céu. Ela estava falando da roupa. E eu olhei para ela e disse, olha, o que depender de mim? Eu vou harmonizar a igreja com o céu. Eu vou trabalhar para que essa igreja fique harmônica com o céu. Quando eu disse isso, as irmãs desapareceram e o céu se abriu para mim. O céu lindo, eu nunca tinha visto na minha vida. E eu ouvi o coral de anjos do céu cantando próximo de mim. Ouvi, não vi o anjo dos céus, mas eu ouvi uma música maravilhosa, indescritível. Eles estavam muito próximos de mim no sonho, muito próximos. Como se estivesse essa distância da caixa. E se colocassem 10 paredões ali, como dizem os jovens aí, não entupia aquela música não. Aquele som maravilhoso. E de repente o Espírito Santo me tomou, me encheu de poder e ele me suspendeu no sono. E eu senti o meu corpo com muito poder, muito poder. Ali, se você puder sentir a barriga cair, com certeza. Por isso, Sedraque, Mesaque e Abednego não tiveram seus corpos queimados, porque Deus estava com eles. E eu fiquei atônito, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou sentindo um poder em mim, estou ouvindo os anjos muito forte, muito forte, muito forte. Esse estava falando de separar, acompanhado com um tipo de órgão. A música, irmãos, eu vou dizer para você, na igreja não está música não. Aquilo ali é música. Eu disse para Deus, depois que terminou o sonho, eu disse, Senhor, eu me sinto de hoje diante um saco na igreja. Eu não sei cantar. Eu posso aprender qualquer técnica vocal, mas não vai chegar perto da eles, não vai chegar perto. Mas no meio do sonho eu acordei, só que no meio do sonho o poder continuou comigo por uns 2 minutos e eu acordava. Depois aquela música foi se distanciando e aquele poder foi me baixando, aí me deitou de novo e eu fiquei muito atônito. Eu fiquei sem força. Sabe quando a gente quer desmaiar? E aí eu estava deitado. Se eu tivesse para ter desmaiado. Aí eu respirei, aí eu orei, o Senhor me visitou agora. E aí, a primeira vontade minha foi, a primeira porta da minha casa sair gritando na rua, que Deus esteve do meu lado. Mas aí, lembrei das palavras do apóstolo Paulo, o espírito do profeta está subindo para o profeta. Isso vai ser uma coisa que eu vou chamar de doido. Eu só não posso gritar no meu quarto, essa casa aqui é a minha casa, apesar de ser alugada, eu posso gritar dentro da minha casa, mas de novo, o espírito do profeta está sujeito aos profetas, vamos chamar de doido. Isso não é testemunho.
disse, mas eu vou lá para o outro quarto orar. E lá fiquei orando, chorando até 5 horas da manhã. Foi a hora que a minha esposa se levantou para falar comigo. Eu falei para ela do sonho, falei para o meu filho, falei para o meu filho. E falei para o Rolando, porque eles vendem óculos. Eu falei para ele, tem alguma coisa aí que eu não sei o que significa. Depois eu disse, pastor, realmente se encaixa naquilo que a gente está falando. E aí eu estou contando isso porque o que ficou na minha cabeça é a harmonia. Irmão, nós temos que harmonizar o nosso testemunho com as nossas ações, senão a gente não vai estar harmonizado com o céu. Deus ele não faz comida em panela suja, não. Deus não usa instrumento sujo. Ele costuma usar instrumento limpo, que ele limpa, se deixa limpar o rei. Pense nisso. E eu estou dando esse testemunho, dando testemunho na igreja, estou dando aqui pela segunda vez, outra igreja, e vou dar esse testemunho até o final da minha vida, porque Deus ele esteve no meu quarto de forma tremenda, de forma maravilhosa. Pastor, o senhor quer mostrar o senhor? A igreja nasceu em Pentecostes. Mas eu vou falar esse negócio aqui, eu estou muito amigo de Pentecostal, muito pastor de Pentecostal, pessoal, gente boa, e sabe mais na Bíblia do que a gente pensa, sabe? A gente, não tem brasileiro que acha que é bom de futebol, aí a Alemanha chegou no 7 anos da gente. Aí agora, quando é nosso time vão para o Mundial, a gente fica torcendo para não levar a olhada. Pois assim são os batistas dos presbiterianos, eu estou separado, já que é só a gente sabe teologia. Eu conheço pastores pentecostais com uma teologia aprimoradíssima e pega a Bíblia e bota debaixo do braço e anda 3, 4 mãos para pregar o Evangelho. Isso não é coisa de pentecostal, não, isso é coisa de crente. Todo crente tem acesso ao Espírito Santo. Senão, Jesus Cristo não teria dito: eu vos deixarei o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo, foi exatamente para que a igreja andasse com ele. E só existe a harmonia da igreja com Cristo através do Espírito Santo. Ele disse: esse é o que me ama, o que guarda os meus mandamentos. O que guarda os meus mandamentos me ama. Eu virei, ele e o Pai, e faremos nele morar. Como? Com o Espírito Santo. Então pense nisso, tá bom, queridos? Que a palavra de Deus seja sempre lida e se tornar nos nossos corações. Não, vocês não vão voltar com isso para casa, eu vou. Porque a palavra tem me cascado muito, e eu agradeço. Agradeço por quê? Porque a Bíblia diz que o pessoa castiga quem ele ama. Eu agradeço muito a Deus pelos castigos. Né? E aí, para completar, ele me deu uma grita, aquela que eu quase morro, né? Aí ele está bom, Senhor, está bom, muito bom. Amém, amados?